Oi pessoal, então vamos aí continuar com o nosso trabalho, agora trabalhando com a entidade de usuários. Eu vou aqui fazer agora o processo de listagem dos meus usuários. Então, como é bem similar, pessoal, eu vou pegar como base o nosso arquivo de listagem de categorias e vocês vão seguindo esse mesmo raciocínio. Então aqui, ó, pegando aqui a listagem de categoria de usuários, estou redando aqui o template do main, beleza? Aqui eu tenho de pegar agora o bin, que seria de usuários, então user mb. Então, onde é que vai estar esse user mb? Eu tenho de criar aqui um pacote e uma classe, então o meu pacote aqui user mb dentro do pacote user, ok? Então user mb, o objeto é o escopo de sessão. Se vocês tiverem dúvida sobre objetos de sessão, de requisição e assim por diante, podem postar aí, dê uma procurada na internet também, que tem muitas informações sobre isso. Beleza, então meu user mb está aí criado. Então na minha listagem, o primeiro método que eu tenho aqui é esse onload. Então esse onload aqui, ele vai ser responsável por carregar do banco os meus registros. Então aqui eu vou ter meu repositório de usuários. Vou pedir para injetar esse repositório e aqui eu vou ter pessoal, só um detalhe que eu acho que eu tinha esquecido. Aqui, ó, deixa eu ver, não, tá certinho, desculpa. Então aqui eu tenho a minha variável users, aqui eu vou criar os métodos getSet para ela, então é uma lista de usuários. De onde é que eu vou retirar esses usuários? Eu odeio quando faz isso daqui. Eu vou retirar os usuários, vou recuperar os usuários do meu banco. Beleza? Então eu vou pegar o repositório, dar um find all e guardar aqui a minha variável users. Então na hora que carregar a view, na hora que estiver carregando a view, a gente vai fazer esse procedimento de colocar na seção do usuário, na seção, todos os registros de usuário. Beleza? Então esse procedimento onload vai fazer exatamente isso. Ok? Eu vou remover esses botões aqui e já a gente adiciona. E o Ajax aqui também. Só para a gente, vamos fazer passo a passo aí com vocês. Então aqui o meu painel vai ser user panel, label user. Então vamos ver aqui se eu já tenho Então aqui, pessoal, eu já adicionei os labels de categoria. Eu vou colocar aqui os labels também de usuário. Lembrando, pessoal, ainda não tive tempo de pesquisar sobre aquele erro que estava dando de encoding dos meus resources, mas isso aí depois eu pego e dou uma olhada com vocês. E mostro aí para vocês. Futuramente ainda vou ter de adicionar aqui mais algumas coisas, mas eu estou tirando aqui, deixando sem acento, só para não ocorrer aqueles errinhos de encode que estava acontecendo anteriormente.
Então aqui user usuário, user add adicionar, user update atualizar, user loading carregando usuários, user ID, ID. Deixa eu ver quais são os outros campos que a gente já pega e adiciona tudo de uma vez, já fica pronto. Então aqui são todos os nossos campos. User password, username, user role, username, nome. Beleza, então essas são aqui as nossas variáveis que eu vou usar. E tem de colocar isso também em inglês. Então aqui, user add add, user update user loading users, user ID, username, name, user password, username, username, user role. Então esses aqui são os meus labels que eu vou utilizar aqui para mostrar esses nomezinhos aqui, ó, dos botões, esse nome aqui de que a gente está trabalhando, qual é o registro, os nomes das colunas, beleza? Então isso é o que a gente vai usar os labels de acordo com o idioma. Então aqui eu vou mostrar esse cabeçalho aqui, ó, é onde eu vou mostrar aqui o meu label user, então aqui vai mostrar o user, o usuário, beleza? Aqui o nome do meu form, eu vou colocar user form, só o identificador. O nome da tabela, user data table. O nome da minha variável, user. O label de quando estiver carregando é user load. User MB, então eu estou fazendo referência a esse cara aqui, ó. E aqui eu vou pegar todas as categorias, todos os meus usuários, todos os users. Então aqui eu vou recuperar, eu vou chamar esse método aqui, ó. Lembrando, pessoal, quando eu chamo aqui .users, eu estou chamando, na verdade, o método get users, e não a variável. Beleza? Então fiquem atentos a isso. Aqui eu tenho de colocar também o identificador, user ID. Lembrando, já vou colocar aqui também o identificador para esse ID que vai ser usado aqui nessa tabela, que a gente às vezes precisa dele. E aqui eu tenho de colocar user ID, user. Beleza, pessoal. Então aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou montando o meu data table, minha tabela, a partir de todos os registros de usuários, beleza? Aqui eu estou colocando apenas uma coluna que inicialmente está pegando o label do user ID, então seria, por exemplo, esse valor aqui, ó, esse label aqui, esse valor ID, e está mostrando o valor do meu campo ID. Então, lembrando, aqui eu estou pegando a lista, e esse var aqui corresponde à minha variável que eu vou estar usando aqui dentro do meu data table. Ok? Então, se eu quiser adicionar outra coluna aqui, como por exemplo, o nome do usuário, então username, eu vou pegar aqui o name. Aqui eu já tenho as minhas duas colunas sendo preenchidas. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar no nosso código. Deixa eu dar uma recompilada, restartar o módulo aqui. Beleza? Então aqui, ó. Pronto, pessoal, só para vocês verem o tanto que é simples. Então já está aqui funcionando para a gente e mostrando aqui, ó, de acordo com o idioma. Ó, ID, name, user.
tranquilo? Que a gente está trabalhando. Falta aqui adicionar mais 2 colunas. Na verdade 3, eu acho. Vou adicionar uma a uma para vocês verem. Então aqui falta username. Então adicionou aqui a coluna username. Agora aqui password. Então pessoal, vamos fazendo igual eu estou fazendo aqui, passo a passo, com calma, porque se tiver qualquer erro, fica mais fácil vocês identificarem. Por último, role. Então pessoal, é basicamente isso que nós temos aqui para adicionar, então, criar aqui a nossa tabela de usuários. Inicialmente, pessoal, essa rule aqui vai definir o nível de acesso do meu usuário. No projeto, como ele está ficando relativamente grande, eu não vou fazer a distinção entre usuários, de menu e tudo mais. Mas é uma coisa que talvez futuramente eu venha fazer em outro projeto, mas é bem simples a gente fazer esse tipo de controle. Beleza? É um pouco trabalhoso, mas não é nada de coisa de outro mundo. Então aqui a gente já está listando os nossos registros. Beleza? Próximo passo que eu vou colocar aqui para vocês são os nossos botões. Então eu vou até pegar como exemplo lá de categoria. Então aqui, ó, o nome dos meus 3 botões que eu vou colocar aqui, eles não vão mudar. Então aqui eu vou só mostrar para vocês. Deu erro, porque realmente está errado. Então deixa eu adicionar aqui. Aqui o update é no user data table. E aqui também no user data table. Deixa eu ver se só assim ele já vai conseguir fazer funcionar. Então aqui, ó, os 3 botões já aqui funcionando. Lembrando que aqui eles estão fazendo link para lugares errados. Então aqui eu vou colocar o meu botão de adicionar. Aqui eu estou colocando o label que não muda. Ele vai chamar a minha página add-edit correspondente a usuários. E aqui eu vou ter um outro manage bin correspondente só para fazer o processo de adicionar do meu usuário. Vou deletar. Aqui o botão está certo, o label também está certo. A tabela que está atualizando exatamente essa daqui. Então lembrem, pessoal, esse update aqui faz referência a esse nome aqui, esse ID. E aqui o meu user_mb delete. Então aqui deletar está correto. Aqui no meu botão de atualizar, tente chamar a página correta, que é o correspondente ao usuário. O MB também de usuário. Então aqui os meus 3 botões já estão aí corretos. Beleza? Então os meus 3 botões aqui em tese já estão prontos. Um fato algo que a gente ainda tem de colocar aqui é exatamente os nossos Ajax, que vão fazer algumas atividades quando a gente selecionar os registros. Bem dizendo, eu não vou adicionar os Ajax agora não. Eu vou simplesmente colocar aqui, ó, a nossa página de adicionar esse add-edit. Então eu vou copiar aqui de categorias e colocar no usuário, que ela vai ser bem similar.
Então aqui eu também vou ter user.add.mb.user.id, então a chave primária desse nosso carinha é o ID. Então tá aqui, user.add.edit title, que é o título, user name. Aqui, pessoal, eu vou tirar todos esses, vou deixar só um campo. E a gente vai fazendo isso aos poucos. Beleza, então aqui ó, a minha página de adicionar e editar registros de usuário é basicamente uma cópia ali de categoria que a gente vai mudar. Aqui eu estou escondendo aqui qual que é a chave primária do meu usuário. Eu tenho de criar essa classe aqui, ó, o nosso Manage Bin de usuários. Então vamos criar essa classe antes que a gente esqueça e possa acontecer qualquer erro. Então aqui eu vou criar a classe user.add.edit.mb. user.add.edit.mb extends base bins. Scope é de requisição, tranquilo. Então aqui ó, na hora que eu chamo aqui a página de listagem, eu já tenho aqui ó, que ele está chamando o meu método de add do meu user.add.edit. Então eu tenho de criar aqui um método já add. Beleza? Nesse outro caso aqui de atualizar, eu também tenho um método aqui de update, então vamos colocar esse método aqui também de update. Então aqui a minha página de listar está praticamente quase completa, só falta aqui a gente chamar aqui, criar o meu Ajax. Aqui na página de add.edit, o que a gente tem de fazer? Eu tenho aqui de criar uma entidade user, que vai corresponder a qual usuário que eu estou trabalhando no momento. Então aqui user entity, user, eu tenho de instanciar esse usuário inicialmente como vazio, beleza? E criar também, estava esquecendo, os nossos métodos de get, set do usuário. Beleza, tem de criar uma variável title, que seria o meu título. Beleza? Não, o título que vai aparecer no topo ali da nossa página. Então aqui eu só estou colocando um campo, que seria o nome do usuário. Beleza? Tenho de criar também aqui o método save e também o meu método cancel no add edit. Então vamos criar aqui. Eu estou criando aqui os métodos, pessoal, só para que a gente já deixe isso aqui pronto, que a gente possa ver pelo menos essa pagininha aqui funcionando. Então se eu clicar aqui no add, vamos ver se ele vai chamar a página. Eu tenho de recompilar o meu módulo. Recompilou, vamos ver. Então chamou aqui a nossa página adicionar. Beleza? Bonitinho aqui
pra gente. Aqui não mostrou o label, porque eu tenho de, às vezes, pegar esse label aqui. É porque eu não estou setando ele por enquanto, mas isso é detalhe. Então, eu vou colocar esse, deixa eu atualizar esse código aqui só para mostrar o título sendo exibido corretamente. Aqui, pessoal, às vezes eu estou até repetindo códigos, mas para tentar ajudar vocês, deixa o mais simples possível. Então aqui eu estou recuperando, faltando pegar aqui o contexto do Spring, do JSF. Beleza. Então aqui eu estou injetando, pessoal, o contexto do PrimeFace, do JSF, e a partir dele eu consigo recuperar esse recurso aqui, esse resource. Então aqui eu estou recuperando o título, que pode ser de adicionar ou atualizar, e guardando aqui na minha variável. Então na hora que a gente clicar aqui nos botões de adicionar ou atualizar, ele vem e já seta para mim o título correto. Beleza? Então essa que é a ideia aqui desse carinha. Só que eu pego esse título de acordo com o idioma correto. Então deixa eu dar uma recompilada aqui no módulo. Então, na hora que eu clicar aqui, ó, mostrou pra gente adicionar. Se eu vier aqui mudar idioma, ó, ADD. Tranquilo? Então era isso que a gente estava desejando aí mostrar inicialmente para vocês. Eu vou finalizar aqui o nosso vídeo e já volto com outro vídeo aí com vocês, finalizando esse procedimento de mostrar aí os nossos usuários e adicionar novos usuários. Beleza? Então até mais, pessoal. Deixem aí o like ou o dislike, de acordo com o que vocês estão achando aí. Deixem suas sugestões. Até mais e um abraço.